Avental ou avental, pano de estopa que põe as mulheres, pasteleiros, cozinheiros e outros oficiais mecânicos. Serve de cobrir e conservar os vestidos por diante, da cinta por baixo. Este é o significado da palavra pelo vocabulário português e latino de 1712 de Rafael Botô, com o e não A, uma peça que transformou a sua função de limpeza e praticidade num chamariz de beleza e cor. E por isso chama a atenção de quem gosta de se trajar, assim como eu. Um dos melhores exemplos dessa metamorfose são os aventais de Viana do Castelo. Acontece que eu tenho 2 maravilhosos aventais recém-saídos do tear em minhas mãos. Perfeita oportunidade de registrar a tradução do bordado que eles levam, além de mergulhar numa breve introdução dessa peça. Primeiro vamos contextualizar. O traje que comporta este tipo de avental é o da lavradeira do Minho. A lavradeira lavra a terra. É uma camponesa, com posses ou não, podendo até ser aquela que lavra com agulha, ou seja, borda. O traje da lavradeira do Minho é o mais divulgado internacionalmente, impulsionado pela República, pelo Estado Novo e, posteriormente, pelo turismo. Os gringos identificam como sendo o traje folclórico português, mas nós sabemos que tal coisa não existe em nenhum país. Então aqui está a anatomia deste avental. Ele é dividido em 3 partes: fita, tira que amarra na cintura, cós do avental e corpo, tecido de tear. A fita usada normalmente é o galão de lã. Em inglês ela é chamada de worsted wool braid, mas também pode ser tipo twill tape, de lã ou algodão. Ela é perfeita para dar acabamento grosso e seguro ao cós. O tamanho dela vai depender totalmente da circunferência da sua cintura, deixando bastante folga para dar um laço atrás. Também pode ser necessária para dar acabamentos laterais e a bainha, e às vezes até decorada com bordados e beijinhos. O cós do avental me apareceu com vários nomes durante a pesquisa: trincha, funel, tira ou emenda. Mas eu vou chamar de cós, porque foi assim que eu escutei a primeira vez. Consiste numa tira pregada de tecido menos espesso que o corpo, normalmente linho, estopa ou até baeta, que é lã fina batida. A técnica para dar este efeito se chama prega de imprensa, ou cartridge pleating, em inglês. Sobre o cós, pode-se decorar com bordados a ponto cruz, bordado livre e até com miçangas e lantejoulas. Segundo o livro de certificação do traje, essa trincha deve ter entre 10 a 12 centímetros. O corpo é composto por um tecido feito em tear manual, com fios de lã natural, podendo ser monocromático ou bem colorido. Talhado no sentido da teia é semelhante aos utilizados nas saias. Pode ser a trama totalmente lisa, simples ou com relevos, chamados vulgarmente de puxados, topes ou moscas. Podem ter mais ou menos elementos decorativos, listrados, geométricos ou desenhos orgânicos como pássaros, flores e silvas. O tipo de decoração vai depender da época representada. Porque agora, quais são as medidas? O comprimento dele depende de quem vai usar. Quanto mais alto, maior o comprimento. Quanto mais baixo, menor. Eu considero um pouco abaixo do joelho até a metade da canela uma altura confortável para se usar, sem que fique arrastando no chão quando agachamos. Nesse caso, mais atrapalha do que ajuda. O comprimento também corresponde à largura do tear da época e também tem que estar coerente com a altura da sua saia, tá? Já a largura do avental vai a gosto pessoal. Para ter uma ideia de valor, eu cheguei a fazer um comparativo entre algumas peças que estavam no Matriz Net e foi nesse resultado que eu cheguei. Claro que existem diferenças entre os períodos em que as peças do Matriz Net foram talhadas, e isso se reflete nas medidas também. Pois é, assim como tudo na moda, o avental passou por uma evolução, mas você pode seguir uma regrinha de ouro. Quanto mais simples, liso ou listrado, mais antiga a sua inspiração histórica. Acho que podemos falar com segurança do início a meados do século XIX. As listras foram evoluindo para motivos geométricos, quadrados, losangos, triângulos e até bolinhas. E por último, com influência iniciada no Arte Nouveau e seguindo a tendência que afetou praticamente todos os folclores europeus, no século XX vemos os motivos orgânicos, muito florais, tentando chegar em elementos mais realistas. Isso não exclui o fato de que as pessoas continuaram fazendo aventais listrados e geométricos, mesmo os orgânicos estando em moda. E é interessante observar que praticamente todos os aventais até hoje seguem tendo a parte superior do corpo listrada. Escolher o modelo de avental e também o bordado do cós talvez seja a parte mais complexa, pois demanda muita pesquisa. É bom ter acesso a fotos de aventais já existentes. Então, por isso, como eu vou bordar 2 deles, decidi pegar um catálogo muito bom do Museu do Traje de Viana, copiar uma peça de recolha e adaptar para as cores do seu avental é sempre um bom caminho. Para este projeto eu vou precisar de um avental com cós liso, agulhas e alfinetes, uma tesoura,
linhas de algodão nas cores desse avental e um risco estudo do bordado que, no caso, o meu cliente escolheu. A linha mais indicada para bordar é a Perlé número 8. É a mais frequentemente referenciada nos bordados de Viana do Castelo e facilmente identificada nos trajes, tanto os antigos quanto os novos. É interessante escolher cores adequadas ao avental, para que ele se torne uma peça mais harmônica, que dê para combinar melhor com vários trajes, porque você não vai ter só umzinho de uniforme, né? Como o ponto cruz é um tipo de bordado a fios contados, é interessante que você mapeie todo o seu cós antes de começar a bordar. Eu, no caso, comecei contando quantas pregas existiam para saber identificar o meio. Idiota. Como as pregas não são exatamente iguais, obviamente não deu certo. Use uma régua ou fita métrica, mas eu segui aqui mapeando o meu cós com alfinetes, para não sujar o tecido com nenhum tipo de marcador. Os pontos ficam mais bonitos quando contados, mas também, como o linho não é sempre uniforme, você vai precisar do seu olhar para que os pontos fiquem com o mesmo tamanho, se essa for a sua intenção. Comece pelos motivos que ficarão nas laterais do avental, que não tem pregas, ou pelo elemento do centro. Assim, a probabilidade de você errar na escala é bem menor. Veja bem, esse tipo de coisa demanda muita matemática básica. A não ser que seu estudo esteja na escala verdadeira. Eu fiz o meu bem menor. Primeiro, porque eu amo fazer tudo pequenininho. Segundo, porque eu economizo material. E também fica mais fácil de manusear de um lado para o outro. Mas se você preferir fazer o risco no tamanho real, transfira para o tecido com uma caneta fantasminha, carbono, 6B ou outra técnica tradicional, como o anil. Mas eu particularmente não faço isso nesses casos por conta do terreno ser irregular. Prefiro confiar no olhômetro. Estude um risco antigo, faça o seu próprio e o tenha à mão quando começar a bordar. É muito importante não pular essa parte. Ao longo do século XX, as saias sofreram um encurtamento progressivo e o avental acompanhou. Por um lado, as mulheres mostravam mais as pernas, segundo a moda, e pelo outro, os aventais remanescentes estavam mais curtos, pois a população portuguesa cresceu. A nossa média de altura era uma das mais baixas da Europa, se não a mais baixa, devido à falta de variedade de alimentos e condições de vida. Por isso, muitos aventais foram encurtados por meio daquelas pequenas dobrinhas ou pregas chamadas especificamente de pintucks, que poderiam ser decoradas com beijinhos, que é tipo um enfeite feito com dobraduras de fita, muito comum na era vitoriana. Bom, mas no caso de você não querer perder tempo com frufrus, o avental pode ser rematado totalmente de modo simples. É bom perder tempo planejando, para que você não tenha que desfazer um elemento inteiro e assim ficar jogando fora quilômetros de linha, porque quando você quiser voltar a algumas casas, puxando-a de volta, ela se desgasta e afina. O aspecto não fica tão bonito quanto poderia ser, então evite errar e desfazer pontos. Pense mais e haja menos. Por falta de prática, eu acabei começando com uma linha única. Então, se você está no mesmo barco que eu e achou que as cores não saltaram o suficiente, pode bordar por cima do que está feito, dentro dos mesmos buraquinhos, que vai ficar mais cheio e, consequentemente, com as cores mais vivas. Essa segunda demão vai ser muito mais rápida do que a primeira, porque afinal você já demarcou os pontos. Mas, para deixar claro, você pode tanto bordar com uma só linha quanto duas. Não existe regra. Como se o desafio já não fosse grande, me predispus a fazer um avesso perfeito nos elementos das laterais. Hoje em dia, se fala muito no avesso perfeito, que um bordado, para ter valor, precisa ser bonito por dentro e por fora. Mas analisando peças antigas, não só aventais, mas também coletes, peças que normalmente eram ornamentadas, percebemos que isso na verdade não era uma preocupação da camponesa. Por maior esmero que colocasse nas suas criações, não tinha todo o tempo do mundo, muitas vezes era mãe ou irmã, cozinhava, costurava e trabalhava na agricultura como um homem, até porque muitos desses pontos não eram só decorativos, mas também serviam para segurar as camadas da peça, e nesse caso do avental, segura ainda mais o franzido do cós. Olha isso. Ainda deita em cima da minha mão. Dependendo da finalidade da classe social a qual a lavradeira pertencia, os aventais poderiam ser feitos com outros tipos de tecido. Os mais simples seriam de algodão, uma chita estampada ou até totalmente de estopa de linho. Já vi só o cós estampado e o resto feito em tear, reforçando a ideia de que o cós, na verdade, era feito de retalhos de tecidos bons de lavar. Assim você poderia remover e colocar um cós novo, conforme fosse desgastando. Havia também os aventais mais caros, com veludo, cetim, brocado, isso também implicaria nos demais aviamentos, claro, com fitas de veludo, gorgurão, aplicações de renda, bordado em inglês. Momento curiosidade. Dizem que esse novo estilo teria sido criado pelo pintor José de Brito Sobrinho, nascido em Santa Marta de Portuzelo.
Após concluir sua formação em 1914, ele teria regressado à sua terra natal e casado com uma jovem tecedeira. De origem humilde, resolveu criar novos aventais para os trajes típicos das lavradeiras. Afastando-se dos desenhos de bordados com figuras geométricas, idealizou esboços de flores e folhas, com um colorido muito vivo, igual como seu estilo de pintura, numa linguagem deveras graciosa e agradável, trabalho continuado pelas tecedeiras. Ele viveu de 1889 a 1919. Bom, será que é verdade? Não é certeza, mas agora você já conhece a lenda. Observando peças antigas, é possível perceber que o cós também era bordado à lã, e talvez seja com este fio a forma mais primitiva, pois seria o mesmo fio de lã que você já teria disponível para tecer o avental. Naquela época, o acesso a essa lã, que você mesmo afiava, ou trocava, ou comprava, era muito maior. Mas hoje, comprar fio de lã pura é extremamente caro. A linha de algodão é uma alternativa mais barata e, felizmente, adequada, historicamente falando. Uma ideia que eu ainda não testei para conservar melhor esse tipo de linha do desgaste do tempo é passá-la em cera de abelha antes de bordar. Como é uma prática muito comum dos antigos, deve resultar bem. Provavelmente vocês estão se perguntando quanto tempo leva para bordar um cós assim. Então, é absolutamente impossível ter certeza, porque eu não consigo cronometrar cada vez que eu faço um ponto. Não é à toa que um dos métodos de cobrança das bordadeiras antigamente era pelo número de pontos e não pelo tempo despendido. Eu sei que tentei bordar todo dia desde fevereiro e só fui terminar em março. É mesmo o triplo ou o quíntuplo do tempo que você levaria bordando um etamine ou um quadrilé. Porque você não só precisa contar os pontos, mas também adentrar o pano, que é muito grosso, principalmente na parte de baixo, onde se conecta o cós ao restante do avental. Calculei por alto e só em filmagem tem 554 minutos, ou seja, cerca de 9 horas. Mas claro que não filmei todo o processo, isso sem contar o tempo que levei fazendo risco no papel quadriculado, estudando as fotos de referência e ponderando cada passo. Provavelmente, se eu tivesse tido mais coragem para bordar diretamente na mão, como normalmente faço sem parecer que estou no bastidor, sabe? Teria ido bem mais rápido. Eu não pegava no bordado fazia tempo, então estava meio destreinada. Eu perguntei no Instagram se vocês tinham curiosidade sobre essa peça, e muitas perguntas eu já havia respondido. Mas a Tayane do Alto Costura me perguntou se eu considerava alguma parte do avental mais importante do que a outra. Bom, acredito que não. Cada uma é fundamental para a cristalização desse traje. Mas se a gente for analisar, a mera existência do cós não é uma regra. Muitos aventais sequer tinham essa parte. Mas e depois de tudo isso, você vem me perguntar: é necessário bordar o cós? Bom, não necessariamente. Existem milhares de fotos de postais e gravuras antigas que mostram um cós liso, na maioria das vezes aventais mais simples, como o de trabalho. Fica aqui a citação do livro da certificação do traje. O cós do avental pode apresentar-se liso ou bordado. Este bordado compreende, por vezes, palavras como amor, amizade, Viana, monogramas, nomes próprios ou as armas de Portugal, tal como figuravam em bandeiras reais do século XIX e, esteticamente, está muito próprio dos motivos a ponto de cruz que figuravam nos marcadores ou mapas. Marcadores ou mapas em ponto cruz ou ponto de marca, são aqueles tecidos em formato de retângulo ou quadrado, bordados com abecedário, números, nome da dona e vários elementos populares. Em inglês, samplers, ou seja, amostras da sua habilidade, feitos justamente para treinar os pontos. Inicialmente, os motivos eram de assuntos tradicionais, e ia se copiando de mapas antigos para os novos. Na verdade, se prestarem atenção, muitos dos bordados feitos neles são idênticos aos que aparecem em vários trajes da região que estamos abordando. E não só, esses mapas eram o pontapé inicial das crianças no bordado, em casa ou em escolas. Por que ponto de marca? Para marcar o nome de si ou algum familiar nas roupas do corpo e em enxovais domésticos, como o de noivado. Na minha opinião, você pode criar o seu próprio risco de cós seguindo uma linha lógica dentro dos elementos que eram comuns na época, trazendo para a sua realidade, como citados anteriormente, suas iniciais, o nome de algum antepassado, o escudo do sobrenome, um animal que você tenha de estimação, simbologias amorosas, coisas assim. E como fazer isso? Muito simples, é só ter um papel quadriculado e alguns hidrocores e crie livremente. Assim que você estiver satisfeito com os pontos, passe a limpo para uma nova
nova folha, já nas cores escolhidas e no posicionamento correto, tendo sempre um antigo para te nortear. Foi desse jeito que eu fiz o risco desse vídeo. O meu foco foram os aventais de Viana do Castelo, mas como vimos, existem mais aventais em Portugal com esta mesma configuração de bordados. Se eu esqueci de alguma coisa, certamente meus próximos vídeos complementarão. Mas se você precisa urgentemente me corrigir ou acrescentar algo, não hesite em deixar nos comentários. Você está pronto para a pior filmagem de revelação que eu já fiz até agora? Aqui está apenas o que eu consegui aproveitar nesse dia. A verdade é que eu não tenho peças suficientes para compor looks corretamente. As cores não combinavam, enfim. Vamos fazer um clipe decente e uma vez que esteja pronto, veja a revelação final desses aventais aqui no card.